Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Robério Oliveira, advogado, pós-graduado em Direito pela Fiscal, pela PUC Rio de Janeiro, advogado atuante na área do direito eleitoral desde 1992 e um expoente do direito eleitoral muito conhecido na cidade como grande advogado atuante desta área. E é um imenso prazer recebê-lo aqui, doutor Robério. Não é a primeira vez e a gente tem sempre muito o que conversar sobre eleições, porque as regras mudam, porque as eleições são dinâmicas. Então, sempre nós temos assuntos novos sobre eleições. Tudo bem com o senhor, doutor Robério? Tudo. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Doutor Robério, no geral, como foram as eleições de 2024? Me pareceram, olhando assim como cidadão, que foram tranquilas, né? Como toda eleição municipal, é muito localizado um conflito ou outro. Mas, na sua opinião, como foi? Olha, eu acho, Raul, que essa eleição nós tivemos as redes sociais como o grande canal de comunicação entre os candidatos e o cidadão eleitor, não é? E nós pudemos ver isso na eleição de São Paulo, aonde teve um candidato, Pablo Marçal, que foi para as redes sociais. Aliás, ele é fruto das redes sociais e ele empurrou todos para as redes sociais, não é? Então, mas eu acho que do Iapoque ao Chuí, as redes sociais foi o grande veículo e nessa eleição, então, isso ficou muito sedimentado como forma de comunicação entre candidato e eleitor. Não é? Tinha candidato, na grande maioria, Raul, dos candidatos, eles faziam canais através do WhatsApp com um grupo de eleitores, através do Facebook, através do Instagram. Então, eu acho que se consolidou como sendo aquele canal imediato de comunicação com o cidadão eleitor, as redes sociais. Por falar em Pablo Marçal, isso é tão verdade, a questão da internet, foi um veículo de comunicação tão importante que eu creio que a maioria do povo brasileiro nem sabia quem era esse candidato antes da eleição de 2024. Ele não tinha expressão nacional. E me parece que ele estava mais interessado em ganhar a expressão nacional do que propriamente a Prefeitura de São Paulo. Claro que se ganhasse a Prefeitura seria ótimo para ele, mas o que ele ganhou de destaque nacional com essa eleição, eu acho que é um patrimônio eleitoral muito grande. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Não, sem dúvida. Ele ficou conhecido do Iapoque ao Chuí, não é? Isso. Então, e tudo através das redes sociais. Não é? Eu acho que a primeira eleição que marcou essa questão das redes sociais foi a de 2018, né? Para presidente da República, que estourou nas redes sociais, explodiu, como dizem, na linguagem da internet, eles conseguiram uma expressão muito grande. Né? Todos os candidatos de todos os níveis, vereador, prefeito, deputados, senadores, governadores, e nós tivemos aí um presidente da República eleito pelas redes sociais. Exatamente. Né? Esse foi um grande marco também. Grande marco. As eleições de 2018, por conta disso, ele foi... Aí o WhatsApp foi o grande veículo, não é? Isso. Ele levou a eleição para o WhatsApp, enquanto Pablo Marçal levou a eleição para o Instagram. De qualquer forma, redes sociais, né? Redes sociais. E no Pará, doutor Robério, muitos casos de abuso de poder, muitos casos de
cassação de eleitos ou não eleitos em razão de abuso de poder, porque isso é comum acontecer, né? Como é que foi esse ano a temperatura nesse sentido? Olha lá, Raul, práticas antigas, elas, talvez o Poder Judiciário Eleitoral demore para combatê-las, mas depois que o aparelho do Estado compreende como elas acontecem, aí há uma clara reação. Nós tivemos aí em várias cidades eleições que foram, digamos assim, perturbadas pelo abuso de poder. Nós já temos aí, no caso de Peixe-Boi, por exemplo, uma sentença que cassou o registro dos candidatos por excesso de contratação no ano da eleição. Em várias outras cidades, o mesmo exemplo foi visto. Eu quero te citar aqui Cametá, quero te citar aqui Curuçá, Oriximiná, e isso foi recorrente. Os matutinos têm revelado cada movimento nesse sentido. Então, eu acho que, nesta eleição, o grande mal a ser combatido é o abuso de poder em qualquer uma das suas formas. Certo. E como coibir o abuso de poder, doutor Robério? Olha, tem assim, o abuso de poder, até bem pouco tempo atrás, ele não era captado pelo aparelho do Estado, né? Eu quero te citar uma forma de abuso de poder que acontece desde sempre nas eleições do Brasil, que é o abuso de poder nas relações de trabalho, não é? Esse abuso de poder do funcionário contratado de uma prefeitura ou comissionado, em que ele é levado a votar num determinado grupo político e, via de regra, o que está no poder, essa relação a Justiça Eleitoral não a captava até bem pouco tempo. Aqui no Pará, existem várias ações em várias zonas eleitorais que tratam de abuso de poder nas relações de trabalho. Então, eu acho que... E eu quero voltar para as eleições, que nós estamos falando de 2022, nós falamos da de 2018, mas na de 2022 teve um empresário ligado a um dos candidatos que foi multado pelo Ministério Público de Trabalho porque ele coagiu os seus funcionários a votarem num determinado candidato. Né? Então, assim, a Justiça Eleitoral segue o caminho do abuso, né? Ou seja, violou a liberdade. A sinceridade do voto, obrigando funcionários, no caso de agentes públicos, aqueles funcionários mais frágeis da relação, e sempre em cima do mais frágil, porque o concursado ele não tem por que dobrar-se a um comando do seu superior hierárquico. Mas aquele funcionário contratado, aquele funcionário comissionado, esse sim é um funcionário frágil para esse tipo de assédio. Como também das empresas privadas, né? Também. Que foi o caso das eleições de 2022. Sim. Eu percebi que o Ministério Público do Trabalho ele tem se voltado a esse tipo de ilícito, né? E fiscalizado essa prática. Sim, essa ação civil pública que nós tratamos há pouco das eleições de 2022, ela foi promovida pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, né, em razão de um empresário que fazia vídeos, vídeos um tanto quanto agressivos, conforme revela a jurisprudência sobre o tema, no sentido de cooptar o voto para o candidato à presidência de sua preferência. Perfeito. Como se vê essa matéria na Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral ela já formou
algum entendimento jurisprudencial sobre essa questão do abuso? Como é que isso está hoje sendo tratado pelos tribunais? Olha, o abuso, ele se divide de várias formas, não é? Nós temos o abuso que ele nasce da observação da folha do pagamento, que é o abuso de contratação a maior no ano da eleição. O prefeito vem em uma marcha de contratações e chega no ano da eleição, da sua eleição ou do seu indicado, ao cargo de prefeito, e ele sobe exponencialmente esse número no ano da eleição. A Justiça Eleitoral já captou esse movimento do mundo da política, essa prática irregular. essa prática, e ela penaliza com a cassação do registro ou do mandato essa falta, né? Aqui no Pará temos uma emblemática jurisprudência do ano de 2016, onde o prefeito foi cassado pela contratação destoante da média dos últimos 3 anos, né? Agora, eu queria lhe dizer que o abuso ele tem várias portas, não é? A Justiça Eleitoral já captou também a distribuição através das secretarias de assistência social, em como a mesma relação com o abuso contratação, o abuso doação de cesta básica a pessoas carentes, a maior, exponencialmente a maior no ano da eleição. Esse é um outro tipo de abuso de poder político, abuso de autoridade, que a Justiça Eleitoral já captou, não é? Não faltam jurisprudências penalizando com multa, cassação e inelegibilidade aquele prefeito faltoso que, no ano da eleição, lhe exorbita no uso da máquina. Perfeito. Uma outra questão, já passando para o mundo do processo, doutor Robério. Esses prefeitos que são cassados, tá? Ou candidatos que são cassados, enfim, porque às vezes não é prefeito, às vezes é candidato, e se elege ou não se elege, não importa. Quando é cassado o mandato, no caso de um eleito, o que é que acontece? Ele não é diplomado? Se ele recorrer dessa decisão, tem efeito suspensivo? Como é que funciona isso? Veja bem, em caso de cassação de primeiro grau, a decisão não é autoaplicável, não é? Ela reclama a confirmação dela pelo Tribunal Superior Eleitoral, e aí é determinada a realização de novas eleições. Nós já tivemos um momento que a jurisprudência dizia que o segundo colocado assumiria o cargo. Isso já não acontece mais. Não acontece mais. Agora, a regra é de realização de novo certame sem a participação daqueles que foram cassados, porque a cassação ela atrai também a declaração de inelegibilidade por 8 anos, ou seja, aquele prefeito faltoso ou um candidato que foi beneficiado pelo uso da máquina, eles não participam mais do novo processo eleitoral para a renovação da escolha de novos mandatários. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não há essa confirmação pelos tribunais, se o cassado for o eleito, ele vai ser diplomado, vai tomar posse e ficar até a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e que, quando ele assim decide pela realização de novas eleições, e sempre assim o assume o presidente da Câmara para um mandato tampão até a realização da nova eleição, da renovação do pleito. Tá. Uma outra pergunta interessante é: os candidatos eventualmente cassados não podem participar, mas é evidente que o partido pode indicar novos candidatos. Novos atores. Novos atores. Aqueles atores que participaram do abuso ou para si próprio, quando no caso de reeleição, ou usando a máquina para apoiar um terceiro, esses ficam fora do processo por 8 anos. Sim, mas o partido... O partido com novos atores, né? Sim. Filme com novos atores. Certo. Doutor Robério, eu agradeço a sua participação mais uma vez
E eu espero que esse segundo turno das eleições que nós teremos aqui em Belém, e acho que só em Belém, né? Seja... Nós temos, na verdade, em Belém e Santarém. Santarém segundo também. Turno no estado do Pará. Turno, tá. Eu não tinha essa informação. Que eu creio que serão eleições tranquilas, né? Como foi no primeiro turno. E espero que o senhor volte novamente para a gente comentar aí depois o resultado geral quando esse segundo turno se encerrar. Tá? Para nós será um prazer. E estamos aqui novamente. sempre à sua disposição, porque realmente é um assunto que tem que ser abordado no momento que ele acontece e é de interesse geral. O cidadão precisa saber dessa informação na hora que está acontecendo e como é que o pleito eleitoral acontece. Muito obrigado, doutor Robério. Só tenho a agradecer, meu caro Raul. Obrigado.